Fala galera, estamos aqui com mais um CaletCast Lucro Além do Óbvio. E apesar da gente ter essa bandeira, né, de lucro além do óbvio, eu vim aqui hoje trazer um convidado que vai nos falar daquilo que eu considero e aprendi durante a minha vida como empreendedor, da coisa mais básica e mais óbvia. Mas continua sendo além do óbvio porque a gente acha que básico é simplesmente entregar um bom trabalho. E o básico, obrigatório para qualquer empresa, para qualquer negócio, é vender. Hoje nós vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre atividades de um vendedor, como funciona, por que é tão importante e como é que tu pode adaptar vendas na tua rotina, mesmo que tu não consiga ser exclusivamente do comercial, como esse cara é e é muito bom daquilo que faz. Juarez, obrigado por ter aceitado o convite, meu velho. Tu é executivo de relacionamento do Serac. Isso. Mas eu quero que tu te apresente pra galera do CaletCast, conta um pouquinho mais como é que o Juarez veio parar no Rio Grande do Sul, o que tem a ver Serac, Porto Alegre, Juarez. Enfim, conta um pouquinho mais de quem é o Juarez pra gente entender com quem que a gente vai aprender hoje. Legal, primeiro eu quero cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente aqui, te agradecer, Calete, pelo convite, né? É um prazer estar aqui no CaletCast. A gente se conheceu já faz um tempinho através do Serac, dos eventos, né? Exatamente. E agora junto nas nossas comunidades. Bom, eu sou o Juarez Filho, sou um capixaba, né? Que mora aqui no Rio Grande do Sul, vão fazer 12 anos agora no mês de julho. E eu vim para o Rio Grande do Sul porque o meu pai é gaúcho. Meu pai é porto-alegrense, né? Nasceu em Porto Alegre, cresceu no Rio de Janeiro, conheceu minha mãe no Espírito Santo, se casou com ela e lá formou família, fez filhos, né? E aí aí com o tempo ele sempre quis voltar para o Rio Grande do Sul e trouxe a gente para cá, né? Mas assim, falar sobre vendas é algo que eu gosto muito porque é o meu dia a dia, né? É o que a gente faz e é o tipo de profissão que eu olho e penso assim, eu faço o que eu gosto. Que legal, né? Que é algo que a gente todo mundo busca fazer na sua vida, nem todo mundo tem esse privilégio, né? Exatamente. Mas quando eu falo de trabalhar com vendas é fazer o que eu gosto. Que tri, cara, que tri. Bom, e tu mora há 12 anos no Rio Grande do Sul, construiu família aqui no Rio Grande do Sul. Isso, conheci uma gaúcha que me encantou, né? Ah, A que Amanda. bom. A gente se casou em 2018, dia 23 de março de 2018, não posso errar a data. Não, erra essa data. Exatamente. E aí a gente veio, inclusive foi através do nosso casamento que eu conheci o Serac. Tu vê só. Tu vê, porque assim, eu já trabalhava numa empresa fazendo cobrança para um banco judicial e eu cheguei a um ponto de casei, as despesas estão começando a mudar, né? Faz parte desse processo. E eu pensei, eu preciso arrumar alguma coisa para eu acrescentar minha renda. E aí, pesquisando, eu conheci o Serac. Na época, o Serac tinha uma forma de negócio que era de franqueamento. Tinha uma franquia. E na época, eu e a Amanda compramos uma franquia do Serac. Nós faríamos o processo comercial aqui no Rio Grande do Sul e a parte operacional ficaria com o Serac, né? Com o tempo, como você conhece, o Serac foi mudando, foi crescendo. As estratégias mudaram. Porque essa compra aconteceu logo depois do casamento de vocês, 2019. Isso, a gente se casou 2020. em 2018, eu conheci o Serac em 2019. 2019, mais ou menos um pouquinho mais de um ano de casados, né? E aí, em 2019 para 2020, a gente fez a compra da franquia. Nós assinamos a COF lá, junto com o Carlão, né? O Carlão e o Lucas Meira, do jurídico também. E aí a gente nós compramos a franquia, começamos a atuar como comercial, aí veio a pandemia, né? E aí com a pandemia, nós assinamos o contrato, abrimos o CNPJ em fevereiro de 2020, deu março, lockdown, né? Mas como todo vendedor deve ser persistente, né? A gente conseguiu fazer um trabalho legal mesmo, desempenhando duas funções, duas atividades profissionais, né? E aí o Serac, com a mudança de estratégia, né? Deixando de ter o formato de franquia, depois mudou para licenciado. Aí depois de licenciado começaram a vir veio a nossa frente educacional, com os eventos. E aí o Lele e o Johnny me ligaram em dezembro de 2022, uma semana faltando pro meu filho nascer. E aí me fizeram um desafio, olha, a gente está encerrando o formato de franquia e licenciados, mas a gente quer te convidar para vir pro Serac em tempo integral. E aí eu
Preciso conversar com a minha esposa, ela tá grávida. Uma semana antes de nascer. Exatamente. Preciso conversar com a minha esposa, ela tá grávida. Falta uma semana pro meu filho nascer. Isso foi em dezembro, né? E aí, em janeiro, eu falei, vou comprar essa ideia. Eu compro a ideia do Serac, eu gosto dessa cultura, eu acredito nesse propósito. Sim. E foi a melhor decisão profissional que eu tomei na minha vida, né? Porque hoje o Serac é o que é, já estava se tornando, né? Mas... Sim, tu embarcou no... Exatamente. Falando de 2 anos atrás, quem o Serac era... A gente Quem? olhando para 2 anos depois, a gente já vê a mudança que houve para mais, né? Para melhor, então sim, foi porque muito legal. de qualquer forma, foi um passo de fé, né? Com certeza. Porque tu acreditou no projeto Com certeza. e saiu vendendo. Exatamente. o Exatamente. E foi a melhor decisão profissional que eu tomei na minha vida. Que legal, cara. Bom, o Serac realmente é um exemplo. Óbvio, eu sou da área contábil, então é um exemplo de empresa de serviços contábeis, mas ele é um exemplo de empresa. Perfeito. Como um todo. Legal. Né? Qualquer empresário pode se espelhar no Serac e vai aprender alguma coisa com o modelo de gestão de negócios. E um dos princípios do Serac, né? Não sei se exatamente é assim que é tratado internamente, mas uma das principais características do Serac é a força de vendas. Força de vendas. E eles espalham isso nos produtos educacionais deles. Eu sou mentorado do Johnny, como a maioria que já sabe. Se não sabe, fique sabendo agora. Eu tenho mentores acima de mim que me ensinam, que me inspiram e que me cobram. Mentoria também é cobrar a execução do trabalho. E eu aprendi nesse um ano, tá fechando um ano. Cara, acabou de fechar um ano, no início de maio de 2024, que eu realmente entrei no ecossistema educacional do Johnny Martins, da Carla e do Martins, enfim. Juarez, existem algumas frases sobre vendas. E aí tem gente que levanta a bandeira de a venda liberta e tem gente que levanta a bandeira de que vendedor é tudo chato. Qual é a grande diferença de um vendedor ser um cara que vai ser livre vendendo para um cara que vai ser entendido pelos outros como chato? A primeira coisa, e eu gosto de falar sempre, todas as vezes que eu vou falar de vendas, eu gosto de falar que o vendedor, o bom vendedor, é aquele que se comunica bem. Só que as pessoas precisam entender que se comunicar bem nem sempre é falar muito, ou nem sempre é simplesmente falar. Na música, a pausa é uma nota musical. Assim como nas vendas, escutar também é se comunicar. Então, o vendedor é aquele que sabe fazer as perguntas certas, é aquele que sabe escutar o que o cliente está dizendo e até mesmo aquilo que ele não está dizendo, mas que pelo contexto a gente consegue entender e a partir disso ser assertivo, né, naquilo que você vai ofertar. Porque às vezes a gente está conversando com alguém que não está precisando da nossa solução. Né? Às vezes a gente está conversando com alguém que não vai comprar o nosso produto, só que por não estar escutando o que o cliente está dizendo, a gente vai perder 1, 2 horas do nosso dia tentando convencer alguém a comprar uma coisa que ela não vai comprar. Né? Então, o vendedor chato é aquele cara que senta para falar com a pessoa e quer convencer a pessoa a comprar o produto sem escutar o que ela está precisando. Né? E aí se torna aquele vendedor falador, né? Aquele vendedor de loja que você chega e diz, eu estou dando só uma olhadinha, mas o cara fica, tá, mas o que o senhor quer olhar? Aquela coisa que o cara que fica, sabe, insistindo. Essas experiências ruins de venda fazem com que muita gente tenha essa aversão. Exatamente. Né? E às vezes o cliente que está dando só uma olhadinha na loja de roupa, se você entende, sabe, tô à disposição e fica na volta, daqui a pouco ele te chama e compra o produto. Porque ele não quer alguém que vai ficar falando o tempo inteiro, ele quer alguém que dê espaço para ele olhar, entender o contexto, ver se aquele produto é o suficiente para ele. Então, às vezes, nem sempre vender é falar, às vezes é entender o contexto do cliente. Às vezes o cliente nem quer que você fale, ele já conhece o teu produto, já sabe o que você faz, ele só quer que você escute. Exatamente. Entendeu? E a mesma técnicas parecidas, mas esse exemplo que tu deu de loja, né, que a gente e que todo mundo passa, porque eu digo assim, tu que gosta de trabalhar com vendas, na maioria do tempo, na maioria não digo, mas quando tu não está trabalhando, tu está sendo um cliente. Perfeito. Tu vai no shopping, tu entra no mercado, enfim, tu é cliente por muito tempo. E é por isso que eu acho que é por isso que o pessoal tem
muita gente, eu nem digo todo mundo, mas muita gente tem essa espécie de aversão à venda porque em algum momento teve essa experiência que foi por falta de experiência, foi por falta de conhecimento de quem estava te atendendo. Sim. Vamos trazer isso para uma situação de negócio mesmo, tá? Ok. Eu entrei na loja e eu posso ter a sorte de ao dizer que estou só dando uma olhadinha, o cara me respeitar e entender e ficar perto. E eu posso ter o azar do cara colar em mim e ficar perguntando para que eu estou fazendo ali, tá. Num ambiente de negócios, numa mesa como nós estamos aqui, como é que tu começa uma reunião de vendas no sentido de o que eu tenho que fazer para conseguir escutar certo o cara? Eu gosto muito da técnica de vender sem vender. Eu quando vou para uma reunião, eu não começo falando do produto, eu não começo falando das minhas soluções, falando da minha empresa, eu começo perguntando. Oi, Calete, tudo bem? O que você faz? Qual é o teu negócio? Legal, bacana, você tem sócios? Começa a perguntar do negócio, entender o contexto. Como é que começou a sua empresa? Como é que é a história de vocês? Aí você começa a perguntar e aí você conhece a história, conhece o contexto. Tá aí, hoje você tem alguma dificuldade no teu negócio? Me fala sobre isso. Né? Você vai vender um produto de contabilidade, por exemplo. Né? Hoje você tem um contador, como é que é o seu relacionamento? Que legal. E que tipo de produto ele te entrega? Que tipo de serviço? Como é que é o seu relacionamento? E você tem alguma dificuldade com o teu atual contador? Vai perguntando. Quando chega ali 20, 30 minutos de conversa, dependendo às vezes um pouco mais, você já sabe todo o contexto do negócio. E aí você sabe, olha, o meu produto educacional não vai atender ele, mas o meu serviço de contabilidade sim. Ou daqui a pouco, se eu quiser vender contabilidade para essa pessoa, eu vou ter que atacar esse problema. Ou vou ter que atacar aquele outro. Então, quando você vai abordar com o produto ou a solução que você vai ofertar, você vai direto na dor que ele te falou que ele tem. Claro. Você vai atacar direto aquela dificuldade que aquele cliente já te disse que tem. Então ele não vai dizer, não, mas é o suficiente. Não, mas você me disse agora que é uma dificuldade. Então, assim, você já quebra a objeção antes do cliente te dizer. Porque você fez as perguntas de forma natural e ele nem percebeu. Porque você perguntou da história, perguntou do contexto, você parabenizou as conquistas, você parabenizou os bens feitos, as coisas boas que acontecem dentro do negócio. Então, isso é feito de forma natural. Talvez ele não feche porque ele não está disposto a comprar. E tá tudo bem. Mas não pelas objeções que ele te passou ali simplesmente para te enrolar, porque você antecipou as perguntas certas. E aqui, gente, para quem ainda não entendeu, tá? Se tu não sabe, o Juarez é um executivo de relacionamento de uma empresa de serviços contábeis que tem um braço educacional. Perfeito. Primeira coisa que já sai do óbvio aqui, quando a gente fala de lucro além do óbvio, é uma empresa de serviços contábeis que tem um setor comercial extremamente forte, que atua no Brasil todo, porque o endereço da empresa que o Juarez trabalha é São Paulo capital. E ele mora em Porto Alegre e atua no Rio Grande do Sul todo, vendendo serviços de contabilidade e serviços de educação. Mas o cara, quando vai... Ele acabou de nos dizer aqui, e isso é uma técnica que tu pode utilizar também, é óbvio que o cara tem uma ideia do que tu faz, da onde que tu veio, para ele sentar na mesa contigo. Para ele abrir a porta do escritório dele e tomar um café contigo. Perfeito. Mas o que realmente, ou qual é o teu objetivo, ele não precisa saber. Até porque nem tu sabe, pelo que o Juarez está nos trazendo aqui. Perfeito. Cara, eu vou lá tomar um café com o Calete, eu vou entender se faz sentido eu vender educacional, eu vender contabilidade, ou daqui a pouco eu dizer para ele, cara, olha só. E isso eu acho bem importante também, né? Tem reuniões que eu chego no final e digo, cara, o que eu faço hoje é isso. Pelo teu contexto, eu queria muito ser teu parceiro, mas acredito que hoje eu não vou te ajudar ou te agregar em nada, te ajudar eu te ajudaria, ou vou te agregar nisso aqui, mas aí fica a teu critério e Perfeito. Porque essa necessidade de venda, ela afasta mais do que qualquer outra coisa, né? Perfeito. Não, é claro que nós estamos falando aqui de leads frios, né? Sim. Pessoas que você está conhecendo, está abordando. Tem aqueles clientes que já te procuraram e já estão te falando, eu preciso de contabilidade. Claro. Eu quero conhecer aquele produto. Então você não vai
não é perder, você não vai investir um tempo que não é necessário para ficar desenvolvendo uma conversa que você já sabe que o cliente quer a tua solução. Nós estamos falando daquele cliente que você está conhecendo. O cara nem sabe o que você faz, né? A empresária nem sabe quem é você. E aí você vai construir isso, né? No caso dos leads free, isso funciona muito em eventos, né? Tá num evento, tá se conectando com um empresário, com uma empreendedora, aí você vai se conectar, vai marcar um café. É muito importante entender esse contexto, né? Juarez, e assim, existem objeções na venda, e a gente está falando aqui, claro, um pouco de técnica de venda, mas a maioria dos empresários, eles têm uma objeção na própria cabeça deles, que é: eu não consigo vender, eu não consigo parar para vender. Vamos começar com essa. Qual é a importância de uma empresa ter alguém ativo nas vendas? Eu penso que se uma empresa não está vendendo, ela está fadada a morrer. Por quê? Porque uma empresa que não está vendendo, ela está contando com os clientes que ela já tem. E aí nós podemos pegar os exemplos dos últimos anos. Pandemia. Enchente. E se você perde o seu principal cliente, né? E se você perde a sua principal base de clientes por causa de uma tragédia que foge do seu controle? Você pode ser o melhor profissional do mundo. Se o seu cliente quebrar, ele não vai continuar contigo. Sim. Né? Então, assim, toda empresa que não está vendendo, focando nas vendas, ela está fadada, em algum momento, a empresa passar por uma crise e o negócio quebrar. Então, a importância de ter alguém focado em vendas já começa por aí. Fazer aumentar a carteira. Exatamente. O tempo todo. E como qualquer esporte, venda é repetição. Né? Você que vai começar a fazer um atletismo, vai começar a correr. Hoje está uma moda o pessoal correr, né? Fazer corridas na rua, enfim, cumprir trilhas, quilometragens, enfim. Vendas é como um esporte, é repetição. Você vai ouvir não, 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 sim. Só que aquele sim, ele faz valer a pena todos os nãos que você ouviu. O problema é que o ser humano também, e às vezes o empresário passa por isso, ele não está disposto a investir tempo em pessoas que vão dizer não para ele. Só que ele não compreende, como o Johnny diz, né? O não é o cheque pré-datado pro sim. Né? A gente diz lá no Serac assim, fulano é teu cliente? Fala assim, ainda não. Quem não é cliente Serac, quem ainda não se tornou cliente Serac é porque ainda não se tornou, mas um dia vai ser. Então, a gente ter essa cultura de vendas é justamente entender que isso envolve a sobrevivência do teu negócio. Boa. Né? E também que muitas das vezes as pessoas têm medo de ouvir não, só que esse não pode se tornar uma tragédia lá na frente pro seu negócio, né? Fugir desse não. Exato. E eu acredito que muito assim, todo empresário, onde eu vou eu falo disso, que todo empresário ele abre o seu negócio porque ele é bom daquilo. Perfeito. Ele é bom daquilo, ponto, né? Eu tenho uma empresa de serviços contábeis hoje porque eu me considero um bom contador, então eu sei entregar contabilidade. Quando qualquer profissional que é bom naquilo que faz vai para a área de vendas, ele vai ter um downgrade educacional. Cara, eu sou faixa preta, sou faixa marrom em contabilidade e eu não sou faixa preta em vendas. Eu vou ter que ir para faixa branca. Perfeito. E isso é uma objeção interna, né? Já é uma coisa assim, não é legal. Porque realmente eu não sou muito bom nisso aqui e aí eu vou tomar mais não também por falta de conhecimento meu, por falta de prática. Mas ir é fundamental e básico. Perfeito. Básico. Já fui. Ok. Nesses 2-3 minutos aqui que eu escutei o Juarez, eu entendi a importância das vendas, porque eu não quero que a minha empresa morra, ou porque simplesmente, eu gosto muito de sinceridade, porque simplesmente eu quero ganhar mais. Perfeito. E para ganhar mais, eu preciso de mais cliente. A matemática é... Só que aí, Juarez, o pessoal também fala assim, ok, eu entendi a importância de vendas, eu acredito no que o Juarez e o Calete estão falando, eu assisti podcast, tá tudo certo. Mas eu não tenho lead. Ué, mas fabrica? Boa! Como fabricar lead? Só pegar um ponto dessa última parte ali, não investir em vendas também é desperdiçar dinheiro. Porque você pensa, você investe em conhecimento, você investe em pessoas, você investe em estruturas, investe em marketing para quê? Para ter mais clientes. Se você está investindo em tudo isso e não está vendendo, significa que o teu dinheiro está indo pelo ralo. É verdade. Então, assim, é muito importante, eu não quero deixar de falar esse insight, porque tem muita gente perdendo isso, né? Mas o lead se fabrica.
Entrando na questão do lead. Fabricar leads. Primeiro você se fabrica, porque assim, é que nem a oportunidade. Lead é uma oportunidade. Oportunidades não batem na porta. Na verdade, você identifica as oportunidades porque você está preparado e está atento a elas. Todos os dias nós vemos oportunidades na rua. Juarez, eu trabalho com B2B, trabalho prospectando empresas, eu não tenho leads. Olha na rua do teu negócio quantas empresas estão ali com a porta aberta todos os dias. Você já conhece o proprietário, já marcou um café, já passou ali, nem que seja para entregar um panfleto do teu negócio. Olha quantos eventos empresariais nós vemos acontecer todos os dias. Há 20, 25 anos atrás não se via tantos eventos empresariais como nós vemos hoje. Sim. Leads qualificados se reunindo numa sala para fazer negócio. Porque no final das contas, quando o empresário vai para um evento empresarial, ele quer conhecimento sim, mas hoje eles já estão com a consciência de que eles estão indo para um evento para fazer o tal do networking. Então eles já estão indo com a mentalidade de fazer negócio. Você está nesses ambientes, você está ligando para os seus próprios clientes e prospectando possibilidades de oferecer outros serviços, outros negócios, vender para a sua própria base, porque é 6 vezes mais barato vender para quem já é cliente do que atrair um novo cliente. Então, assim, não é que você não tenha leads, eventualmente. Talvez você não está enxergando ou não está aproveitando as oportunidades que estão diante dos seus olhos todos os dias. Quando você toma um cafezinho na cafeteria, está o próprio dono, às vezes, te servindo ali, te atendendo. É um lead. Né? Você está conversando com o seu vizinho do teu lado que tem um negócio, que é um empreendedor, é um lead. Só que as pessoas não sabem o que você faz porque você tem medo de vender. Bom, então, pegou essa, né? Tomou uma porrada agora, né? Bem tranquilo. Bem devagarinho, né? O jeitinho do Juarez ali. Não, é porque eu sou capixaba, porque eu não sei o quê. E ó, pum! Tá perdendo dinheiro no café, tá perdendo dinheiro com o vizinho, tá perdendo dinheiro na tua rua. Perder dinheiro porque tu tá deixando de ganhar e tá reclamando que os clientes não chegam. Vendas é extremamente fundamental e realmente mudou minha vida. A frase de que o entendimento, né? Porque não é nem uma frase, enfim, o entendimento de que as vendas é que vão fazer teu negócio crescer. Entender, compreender, colocar isso dentro de ti é muito mais difícil do que parece. Eu vivi isso na prática, porque assim, tá, ok, eu tenho que vender, tá, ok. Aí o que eu fazia? Eu tinha atividades, eu tinha uma semana intensa de network, de tentar falar com o cara do cafezinho, falar com o vizinho, falar com o cara do estacionamento, que eu deixo o carro. Aí daquilo ali surgia alguns assuntos, fomentava um pouquinho. Semana que vem eu já chegava segunda-feira, o WhatsApp lotado, voltava pro urgente, voltava para resolver as demandas que eu já tinha. Sim. E deixava de lado, não liguei para aquele cara, não. E o tempo vai passando e as coisas vão esfriando. Juarez, tu vende para muito empresário, hoje tu conversa com muito empresário diariamente, até aqueles que já compraram de ti, porque então não é mais propriamente uma reunião de venda, é uma reunião, um bate-papo mesmo, que tu tá conversando com os caras que estão no ecossistema dos quais tu vende. Rotina de vendas. O que tu tem para ensinar, o que tu tem para nos dizer sobre como criar uma rotina de vendas para alguém que é extremamente ocupado? Vamos tentar resolver esse problema aqui. Perfeito. Olha, como eu sou 100% vendedor, né? O vendedor, ele é um empreendedor. Então, se ele não tem gestão do seu tempo, não tem gestão dos seus clientes, né? Ou dos seus potenciais clientes, ele vai se perder mesmo. Vai deixar de dar retorno para um cliente que está aguardando, vai deixar de mandar proposta para um cliente que fez reunião na semana passada. Então, tem que ter uma gestão muito forte de tempo, né? E o principal vendedor de qualquer negócio é o seu gestor, é o seu empreendedor, é quem lançou a ideia, né? Quem colocou a visão, tirou a visão do papel e colocou em prática. Então, o empreendedor, ele tem que entender que vendas é uma prioridade, né? No caso, o empresário que tem o seu negócio, não tem um time de vendas, ele tem que entender que vendas é uma prioridade. E ele vai ter que ser o principal vendedor do negócio Exatamente, dele. tanto quanto o operacional. Então, se ele dedica lá 5, 6 horas do dia para o operacional, que é importante, tira pelo menos 1 hora do dia e coloca para as vendas. Né? Não tenho como contratar alguém para vender agora. Tira 1 hora por dia para dedicar às vendas. 1 hora por dia, nós estamos falando de segunda a sexta, de 5 horas na semana.
Se você tirar 2 horas por dia, nós estamos falando de 10 horas na semana. Não é possível que, colocar no caso de 1 hora, em 5 horas da semana você não consegue agendar reunião com 2, 3 clientes. Se você dedicar essa 1 hora de forma bem direcionada. Então começa aos pouquinhos. Claro. Né? Coloca 1 horinha do dia, ou dia sim, dia não. Coloca 1h30, 2 horas do dia e começa a contatar, ligar para clientes, pedir indicação dos seus próprios clientes. Oi fulano, tudo bem? Aqui é o teu contador, aqui é o teu advogado. Eu tô te ligando porque a gente vai fazer um evento, faz um evento próprio para sua base de clientes, vai criando estratégias que se adequem na sua agenda para você prospectar novos clientes. Se você fechar um cliente novo por semana, se você não está fechando, não está vendendo nada, você já aumentou em 400% o seu resultado. Sim, né? são 4 clientes no mês. Exatamente. Se você vende para 5 clientes no mês, se você passar a vender para 10, você já aumentou em 100%. Então, assim, começa pequeno, né? Começa aos poucos até isso virar rotina. No meu caso, né? Eu começo o dia, tenho um filho pequeno, tenho que levar o filho na escola, aí a gente leva a esposa porque na rotina da logística e tudo. Mas o meu dia sempre é colocar em dia as demandas do dia anterior, que ficaram para trás, proposta, atualizar CRM para não me perder, né? Responder um cliente que mandou alguma mensagem durante a noite. Porque às vezes tu manda mensagem pro cliente o dia inteiro, o cara vai responder de noite, porque tem a rotina dele. Né? Vai ligar para algum cliente que não te respondeu. Organizar, olha, esses clientes aqui, o melhor horário para eles falarem sempre é pela manhã. Então mapeia esses clientes para chamar eles ou para ligar eles do horário da manhã, porque você sabe que para eles o melhor horário é pela manhã. E aí depois, na parte da tarde, eu começo a agendar as reuniões. Aí com essa agenda organizada de reuniões, você dentro do dia vai direcionando isso, né? Mas um insight muito importante é entenda os melhores horários de atendimento para o seu cliente. Às vezes você vai falar com o cliente de noite. Né? Sim, porque para ele é só à noite. Exatamente. Então, na organização do dia e até mesmo do sistema, do CRM, é uma das informações muito importantes de ter registradas também. O horário ou a altura do dia que é melhor para o seu cliente. E já que o teu cliente tem melhor horário para... Já que o teu cliente tem melhor horário para atender o telefone, quem está começando, quem aqui não tem essa rotina de vendas, e eu converso com muito empresário e digo para eles, se tu não tem rotina nenhuma de vendas, começa na melhor hora que é para ti. Perfeito. Melhor hora que é para ti. 1 hora por dia é muito... Eu acho que 1 hora por dia é mais fácil de aplicar do que 1 hora ou 2 horas, dia sim, dia não. Por quê? Porque 1 hora por dia, tu anota mentalmente mais fácil que todo dia às 13, das 13 às 14 eu não estou para ninguém. Se torna um hábito, né? Todo dia das 8 às 9, todo dia das 7 às 8. Tá, Calete, mas ninguém vai atender o telefone das 7 às 8. Talvez tu tenha razão. Mas se tu começar a fazer algo, vamos imaginar, das 7 às 8 ninguém vai atender. Eu vou acreditar, não acredito, mas vou acreditar, tá? Pra gente discutir menos. Vamos imaginar que o melhor horário é das 7 às 8. Então vamos montar a tua rotina aqui. Prática. Das 7 às 8 eu consigo parar, não tem ninguém me atazanando, ou tem menos gente me atazanando no meu WhatsApp. Então das 7 às 8, no primeiro dia eu vou fazer uma lista dos possíveis caras que eu posso ligar, que eu já tenho contato. Perfeito. Acho que ele não vai atender, então manda o WhatsApp. Eu gostaria de falar contigo sobre isso, aquilo. Qual é o melhor horário para eu te ligar? Eu preciso de 5 minutos teus. Porque tu está tentando marcar uma reunião ou tu está tentando pedir uma indicação. Ponto. Para quem que tu vai querer marcar reunião direto? Para quem tu acha que tu já pode vender algo diferente. Que seria vender novas vendas na tua base. 6 vezes mais barato, 6 vezes mais barato. Sim, porque nesse caso não custa nada. Já tem a sua confiança. E o cara já é teu cliente, tu já tem um contato, é direto. Oi, Juarez, tudo bom? Precisava te ligar. Quando é que tu tem 1 minuto para me atender? 2 minutos para me atender? Por que me atender? Porque se ele te atender, ele tem menos chance de dizer não. Tô certo ou errado? Perfeito. Então faz ele te... Não, me liga depois das 9. Depois das 9 não tá na tua rotina de vendas. Mas 2 minutos depois das 9, organizado, tá tranquilo. Vai ligar. Eu quero contar aqui para vocês. Eu também pensei que eu não tinha lead. Eu também já... Essas objeções que eu tô trazendo pro Juarez, elas já passaram na minha cabeça e no meu dia a dia. E tu começa meio enferrujado mesmo, tu começa meio devagar.
Tu manda um WhatsApp, a conversa não é muito legal. Parece carro a álcool pra ligar, né? É isso aí. Carro no inverno. É. Tu tem que ligar, espera esquentar o motor pra ele sair de casa, né? Pra ele poder sair de casa. Hoje em dia, graças a Deus, tu tem cada vez menos, mas tu vai mandar um WhatsApp, não vai ser muito legal, o cara não vai te responder. De 10 WhatsApp que tu manda, 2 respondem, aí um tu liga, daí um tu combina. Só que assim, o cara que não te respondeu hoje, nem amanhã, talvez na quarta-feira ele te responda. E aí, se tu fez isso todos os dias, se tu mandou 10 WhatsApps todos os dias, dos 10 que tu mandou na segunda-feira, com 2 tu conseguiu falar na própria segunda. Tu mandou mais 10 na terça, que não são os mesmos 10 de segunda, tu conseguiu falar com 2 de novo e 3 de segunda-feira te responderam. Porque a gente demora... Eu não sei vocês, mas... Nem todos os WhatsApps eu respondo no mesmo dia. Perfeito. Não respondo. Não consigo... E muitas vezes eu nem leio para responder. Exatamente. Eu vejo ali, eu digo, cara, se for super urgente, o cara me ligaria. Não me ligou, eu vou deixar ali. Sim. Eu não leio. Bah, mas nem leu. Eu sei que o azulzinho aquele, né, o tiquezinho azulzinho lá do WhatsApp te ajuda, te deixa tranquilo de que, ele leu a minha mensagem. Mas, cara, eu não li, porque quando eu ler, eu vou resolver. Perfeito. Eu uso a mesma estratégia. A mesma estratégia, né? Cara, não li, porque quando eu li, quando eu ler, eu vou resolver, eu já vou te ligar, eu já vou ter tempo para fazer isso. Se o Juarez utiliza a mesma estratégia, mais clientes teus, mais possíveis clientes também usam. Então, pega o teu melhor horário, pega a tua melhor hora do dia, no sentido de a tua hora... E, no caso, tu deveria entender que a tua melhor hora é a melhor hora para o teu cliente. Mas nós vamos começar com a tua melhor hora. E existe um efeito cascata, né? Porque assim, hoje se você não liga pra ninguém, não manda mensagem pra ninguém, ninguém vai te retornar. Então assim, você não está perdendo nada em começar a fazer. E é normal que no primeiro mês você tenha menos retornos, no segundo mês, no terceiro mês. Só que passam 5, 6, de repente as pessoas começam a te procurar. Porque você começa a ser visto, e aí você começa a ser lembrado. E naquele momento a pessoa fala assim, não, o Calete lá da contabilidade, não preciso de nada de contabilidade agora. Provavelmente ele quer me vender alguma coisa. Às vezes o cara pensa mesmo. É bem isso mesmo. E aí passa 5, 6 meses, eu preciso declarar meu imposto de renda. O Calete me mandou mensagem. Vou achar o contato dele aqui e chamo. Então, assim, inclusive quando eu comecei no Serac mesmo, eu mudei totalmente de segmento. Eu trabalhava para cobrança de um banco judicial, Nossa. De repente comecei a vender contabilidade e produtos de educação. Não fazia muito sentido para as pessoas que me conheciam. Só que com o tempo, na constância, todo dia, manda mensagem, liga, manda mensagem, liga, manda mensagem, liga. De repente, mensagem de um cara com quem eu falei há um ano atrás. Oi, Juarez, tudo bem? Tu me mandou mensagem há um tempo atrás falando sobre contabilidade, eu preciso fazer um estudo sobre a minha empresa. Contrato. Ô, Juarez, olha só, eu tô abrindo uma nova empresa aqui, eu queria conhecer um pouco mais sobre aquele negócio que você falou comigo há 6 meses atrás. Contrato. Só que precisa ter constância e recorrência. Porque se as pessoas não sabem o que você faz, ou seja, você não está ligando e não está mandando mensagens, você realmente não vai vender. É verdade. Não, e é muito louco, porque as pessoas te conhecem, elas até sabem que tu trabalha com o que tu trabalha, mas como elas te conheceram em um outro ambiente e vocês nunca conversaram sobre Perfeito. isso, tu não lembra dela como isso. Porque o nosso cérebro, ele quer perder menos, ele quer gastar menos energia possível sempre. Sim. Eu vou contar um caso, é muito louco, tá? O Matheus não vai fazer 4 meses, daqui 2, 3 dias. E um pouco antes do Matheus nascer, eu conversando com a Ana, eu disse, quem é que vai ser o pediatra dele, tá. Beleza. Pois é, vamos pedir indicação de um, pedir indicação de outro e tal. Ok, teve um pediatra que acompanhou ele no parto, que foi da equipe da médica. A gente fez as primeiras consultas com esse pediatra. Ele era bom, mas a logística ficava tensa para nós. A gente conversando. Daqui a pouco, conversando com alguém, o cara assim... O fulano... olha, quem cuidou dos meus filhos é o fulano. Eu disse, que fulano? Ele ali pertinho de vocês, é o fulano de tal. Eu disse, é verdade. O fulano de tal é o pediatra. Esse cara, fulano de tal, que hoje é o pediatra do Matheus, eu nunca conversei com ele sobre pediatria, sobre medicina, sobre nada. Porque a gente era amigo de gincana. Olha isso. Então, na minha cabeça, esse cara, ele é um cara extremamente inteligente, que nós passamos
Por 10 anos eu ia na casa dele uma vez por semana para nós falar de gincana. Então, na minha cabeça, não veio que Juarez e contabilidade estão na mesma frase. Só ficava a imagem dele de gincana. Gincana, amigo, gremista, tipo, outra pegada. Sim. Eu disse, é verdade, cara, ele também é pediatra. Eu disse, pô, um cara de confiança, um cara que eu conheço há muitos anos, que eu tenho WhatsApp agora pra chamar ele. Se a Ana gostar, e ele é o pediatra do nosso filho. Sim. Mas, porque não basta tu ser pediatra, tu tem que ser pediatra na cabeça das pessoas. Ou tem que parecer, né? Então, realmente. Tu vê, ele é um cara super renomado, assim, ó, fantástico, um baita do médico, mas, na minha cabeça, o Ney Kaminski, que é meu amigão, o Ney Kaminski, ele não era pediatra, ele era um amigão meu, um parceirão de gincana que a gente levantou muito caneco junto. Sim. Então, quando veio o pediatra na mente, não veio o Ney. E eu disse, não, peraí, cara, é verdade. E tu vê, ele cuida do Mateus, a gente tá super tranquilo, a gente super, legal. sabe? Tipo, mas... eu conheço o Ney. Porque daí as pessoas se espantavam, né? Quando o cara me indicou o Ney, eu digo, é verdade, cara, o Ney Kaminski, cara. Sabe? Mas é isso mesmo, né? É verdade. E quanta gente te conhece e não sabe exatamente o que tu faz? Exatamente. Porque eu sempre dou exemplo de dentista. Beleza, eu sei que o cara é dentista. Tá, mas é dentista para aparelho, é dentista tá doendo o dente, é dentista para meu filho. Dentro da área dos dentistas tem diversas especialidades, Entendeu? né? E todo mundo sofre um pouquinho disso, porque assim, tá, Galete, tu é contador, mas tu é professor também. Tu pode cuidar da minha empresa? Muita gente ainda tem essa dúvida. Eu tento eliminar o máximo possível, que é, hoje, em qualquer ambiente que eu tô, faço com que todo mundo que esteja ali saiba exatamente de que jeito eu posso ajudar aquela pessoa. Eu acho que todo mundo já passou por essa experiência, né? Eu tenho uma banda na igreja e tem uma gurizada que toca instrumentos pra mim. E esses tempos, a gente toca junto há 4, 5 anos. Viraram pra mim e falaram assim, Juarez, você posta bastante coisa em eventos de empresários, né? Nesses eventos assim, o que você faz? Aí eu parei, olhei pra cara deles assim e fiquei pensando, caramba, Eu nunca meus falei amigos aqui. pessoais, eu ando com eles praticamente 3, 4 dias na semana, a gente ensaia junto, a gente toca junto na igreja, eles não sabem o que eu faço. Eu tô falhando em alguma comunicação. A primeira coisa que eu pensei, eu tô falhando em alguma comunicação. E é exatamente isso que É porque a gente falou. não tem essa preocupação. Exatamente. E de novo, tá? As maiores objeções de vendas, elas não estão na desculpa do teu cliente. Sim. Elas estão nas travas mentais dentro de ti. Primeira coisa, voltando numa coisa que tu comentou aqui. Se tu quer ser um bom vendedor, tu quer ter resultados em vendas, e que resultados em vendas é crescimento, tu tem que deixar o teu ego de fora. Com certeza. Tem que dar uma... Porque assim, ó, as pessoas não gostam de comprar nada, apesar de gastarem muito dinheiro em qualquer coisa. Então, quando a pessoa sentir que tu vai fazer uma proposta comercial, ela dá uma recuada mesmo. Isso já é um gatilho quase que natural do ser humano, né? Natural. É natural, porque assim... Cara, vendas é energia. Vendas é energia e compra energia também. Eu estou aqui produzindo podcast, o Juarez está entregando energia aqui, deixando de vender de alguma maneira, porque isso aqui, se ele usar bem, ele, né? Com certeza. Vai ter outros melhores resultados lá na frente. Mas assim, o que é energia? Eu gasto energia para ter dinheiro. Se tu quer estar aqui me vendendo alguma coisa, o que tu quer fazer comigo? Tu quer levar a minha energia. Então isso é instinto do humano. Não quero. Nós, empresários, a gente não quer sentir que a gente incomodou alguém. Empresários não. Nós, seres humanos, nós, em via de regra, a gente não quer sentir que incomodou alguém. Como é que eu quebrei isso na minha cabeça? Porque eu tinha isso também. Sim. Cara, eu vou ligar pro cara, eu sei que o cara é tucanado, tá cheio de problema, vou ligar pra ele pra ver se ele quer trocar de contabilidade. Eu tinha isso muito na minha cabeça. Isso sumiu da minha cabeça quando eu entendi que o meu serviço vai ajudar ele a resolver os problemas. Cara, eu vou te dizer, e se tu te considera um bom profissional,
Tu pode acreditar nisso a partir de agora. O teu cliente precisa mais de ti do que tu dele. Independente da tua situação financeira, independente do quanto tu fatura, se tu é bom naquilo que tu faz, o teu cliente precisa de ti mais do que tu precisa dele. E aí tu tem que ir para uma conversa, não vou dizer nem para a hora da venda, mas tu tem que ir para qualquer ambiente, evento, Perfeito. vizinho, futebol, igreja. Tu tem que ir sabendo que eu posso melhorar a vida dessas pessoas aqui com o que eu faço. E aí eu volto lá naquela parte que eu falo, o bom vendedor é aquele que comunica bem. E isso parte de uma comunicação interna. Como você falou, se eu pensar que eu estou ligando para o cliente para incomodar ele, eu já vou ligar com a venda perdida. Exato. Porque eu não estou acreditando que eu vou vender. Agora, se eu ligo com essa mentalidade, não, eu vou ajudar ele a resolver esse problema, comunicação interna. E aí, na hora de comunicar para o cliente, eu vou dizer, ó, eu quero te ajudar a resolver esse problema. Quero te ajudar a otimizar o teu tempo, agilizar o teu dia a dia, tirar a tua preocupação disso, eu assumir essa bronca aqui para você e você focar no estratégico, forma de falar e forma de comunicação. Então, realmente, só que a gente precisa entender aquilo, nós precisamos entender aquilo que nós estamos oferecendo e aquilo que o cliente está precisando. Exato. E aceitar, cara, aceitar. Beleza, o cliente não vai para venda precisando mais do que o cliente, mesmo que tu precise, mesmo que financeiramente aquela venda vai mudar a tua vida agora ou vai salvar teu mês, não deixa isso transparecer. E segundo, entenda que essa história de que vendedor é ruim é porque todo mundo passou, que vendedor é chato, todo mundo passou por uma experiência ruim. Só que assim, ó, muita gente passou por experiência ruim com contabilidade. Perfeito. Muita gente passou com experiência ruim com médico. Muita gente. Só que acaba que esse carimbo pegou. Virou um senso comum geral, Virou né? um senso comum. Ah, vendedor incomoda. O vendedor incomoda mais na tua cabeça do que realmente de verdade. E eu conheci um cara, esqueci o nome dele agora, que palestra, ele diz que na vida tudo é venda. E na prática tudo é venda. Quando você foi conquistar a Ana Paula, você não teve que se vender pra ela? É verdade. Né? Quando eu fui conquistar a Amanda, eu tive que me vender pra ela. E foi difícil fechar esse contrato. Então, assim, quando a gente vai... Era um contrato importante, Era mas foi importante. difícil. Foi o mais alto que eu fechei até hoje. Verdade, o meu também. Então, assim, tudo que a gente vai fazer hoje, seja na amizade, seja num relacionamento, nós estamos vendendo nem que seja uma ideia. Nem que seja uma imagem, nem que seja um contexto. A gente está sempre vendendo. Só que a gente não olha pra vida com esses olhos. E aí, quando vai vender um produto ou um serviço, que aí envolve trazer o dinheiro daquele cliente para dentro do meu negócio, a gente tem essas travas. Só que se nós olharmos para o contexto geral, que nós estamos sempre vendendo alguma coisa, nem que seja uma ideia, nós vamos olhar para isso, para as coisas com um olhar mais amplo e com mais bons olhos, né? E agora, o que tu falando isso, eu lembrei. No grupo da família, sempre tem aquele cara que organiza os eventos. Tipo, às vezes ele convida as outras pessoas para um churrasco na casa do outro, não é nem na dele. Porque ele já falou com o primeiro, ele falou com o cara, vamos almoçar aí? Vamos. Tá, e que tu acha de convidar o fulano, Beltrano, Ciclano? Sim. E ele convida, cara, ele vendeu a ideia. Olha, domingo eu queria ficar em casa. Não, mas inventaram o churrasco lá dos primos. Não tava muito afim. Mas o Juarez me ligou, tava tão empolgado. Não, então nós vamos. O cara me vendeu. E aí tu fala com essa mesma pessoa sobre... Tu já pensou em empreender, cara? Ou trabalhar com vendas? Ou o que tu tem feito para vender mais sobre o teu negócio? Não, cara, vendas é complicado. Porque essa ideia você não comprou primeiro. Né? A gente sempre vende para os outros a ideia que a gente comprou primeiro. E aí, normalmente, quando a gente tem medo de vender o nosso negócio, é porque nós não compramos a ideia do nosso negócio. Ainda não acreditamos. É muito verdade. Juarez, tu comentou sobre eventos empresariais e aí talvez... Existem dois tipos de eventos, se a gente for só dividir desse jeito, que é o evento que tu participa e que tu sai de casa com intencionalidade vale a pena, e o evento que tu promove. Primeiro, como tu te prepara e o que tu faz nos eventos que tu vai como participante? Nós estamos sendo vistos a partir do momento que nós entramos no evento.
Então, a venda, para mim, quando eu chego num evento como participante, ela já começa no momento que eu chego. A forma como eu cumprimento as pessoas, a forma como eu me porto, como eu me relaciono, a forma como eu presto atenção no que as pessoas estão dizendo, né? Tudo isso. Porque, assim, você chega nos eventos, eu gosto muito de analisar, assim, as pessoas, né? Chega nos eventos, você vê aquelas pessoas que chegam falando alto, rindo, brincando, já vê aquelas que estão no cantinho, mexendo no celular. E aí você já tem uma ideia, ó. Esse daqui vai se relacionar bem, aquele ali não. Porque você vê pelo comportamento, né? Não necessariamente tem que chegar gritando, fazendo festa, né? Tem que Às ser vezes você vai autêntico, chegar do teu jeito, do teu jeito original. Mas se comunicar, cumprimentar as pessoas, pegar o contato. Eu nunca ofereço meu produto num evento, jamais faço isso. Né, de chegar, tudo bem, eu sou o Juarez aqui do Serac, eu sou do maior ecossistema contábil do Brasil, e começa a falar assim, como é que tá a tua contabilidade hoje? Jamais eu faço isso. Né, eu sempre chego e abordo, o que você faz? Como é que é o teu negócio? Vamos marcar um café para eu conhecer um pouco mais do teu negócio? E aí eu falo um pouquinho do que eu faço também, pra gente ver vermos como nós podemos nos ajudar. Então, assim... Anotou, né? Anotou o pitch, né? O que tu faz, deixa eu conhecer um pouco mais do teu negócio, cita um pouco do que tu faz e marca um café perguntando como podemos nos ajudar. Perfeito. Pausa esse vídeo, volta, pausa, volta. Isso são 5 linhas que tu vai escrever que tu vai se dar bem em eventos. E tem um ponto muito importante, né? Que a gente falou um pouco antes agora. Nem sempre a pessoa está precisando daquilo que você vai ofertar. Mas essa pessoa com quem você está conversando conhece pelo menos outras 200 pessoas, e dessas 200, se 20% precisar da tua solução, você tem 40 leads qualificadíssimos através dessa pessoa. Uma pesquisa em Harvard diz que há 87% de chance de eu fechar um contrato com o cliente que você me indicar. 87% de chance de eu fechar um contrato com o cliente que você me indicar, porque o cliente vem validado pela sua autoridade que você tem com ele. Agora, dentro de um evento, qual é o percentual de chance de você fechar um contrato ali? Muito baixo. 5%? 4%, 2%, então vale mais a pena eu me conectar contigo no evento, trabalhar um relacionamento com você para trabalhar a sua base de relacionamento, ou eu ficar tentando te vender um contrato durante o evento? Sim. A margem é muito baixa e a possibilidade é muito baixa. E a quantidade é menor também, porque se tu vender, fechou só comigo. Perfeito. Aí tu pega um evento de 8 horas, eu vou ficar 1h30, 2 horas tentando vender pra você, ou eu vou me conectar contigo ali em 10, 15 minutos, marcar um café pra depois e me conectar com outras 20, 30, 40 pessoas naquele evento, que podem representar mais 200 cada uma delas, mais 500, mais 1.000. Então, o foco do evento pra mim é sempre o relacionamento. Conhecer as pessoas. Pode ser de eu vender um contrato naquele dia, naquele momento. Né? Isso pode acontecer. Sim, mas né? é muito alinhamento dos astros, né? Exatamente. A não ser que eu seja o cara que aí entra do outro lado, que está organizando o evento. Que aí eu sou a autoridade, né? Eu vou e o pessoal já vai sabendo o que já vai faz. sabendo, exatamente. E ali eu vou trabalhar um conteúdo, eu vou criar valor, eu vou criar conscientização. E no final eu vou trazer uma solução para as pessoas que se identificaram e se conscientizaram com a dor que eu trouxe. Então, aí são duas abordagens diferentes, né? Aí a venda tem que acontecer no evento. Ah, sim. Aí sim, o evento foi... Aí tu utiliza também dessa estratégia de... Já que tu tá promovendo o evento para fechar vendas nele. Perfeito. Mas eu só quero voltar nessa importância das conexões. Sim. Harvard nos disse que quando um cliente chega com indicação, existe 87% de chance de tu fechar esse contrato. Perfeito. Isso é ser humano, então serve para qualquer negócio. Perfeito. As indicações, elas têm 2 caminhos. Elas vêm de forma orgânica e elas vêm de forma ativa. Certo. Como é que tu pode trabalhar para ter mais indicações de forma ativa? Forma ativa é pedindo. Né? Eu brinco quando eu vou fazer alguma palestra que diz que indicações não se pedem, se tomam. E essa frase não tem a ver com política, né? Porque sempre agrega com política. Por quê? Porque assim, quando você pede indicação, fala assim para o cliente, quando puder me indica alguém que você conhece. É diferente chegar para o seu cliente no momento que você entregou uma solução que ele está muito satisfeito, que você atendeu uma demanda, ou que o cliente te traz um elogio, que é o pico do relacionamento, e diz para ele assim, eu preciso do contato aí de umas 3 pessoas que você conhece que a gente pode ajudar também. Aí tu fica olhando pra ele. Não, eu preciso. E não fala nada. E não fala nada.
Aí o cliente vai dizer, eu tenho algumas pessoas assim, qual é o nome delas? Me dá o telefone agora aí, por favor. Faz o seguinte, manda uma mensagem pra ela, diz que o Juarez vai entrar em contato, diz pra ela que eu te ajudei, conta aí a tua experiência, e fica olhando pra pessoa, esperando ela fazer. Né? É um exemplo prático assim. E faz a pessoa te indicar naquele momento. Então, assim, se toma no bom sentido da palavra, assim, de você pegar o contato com a pessoa naquele momento que você está falando. Me manda agora, me passa agora o contato, manda uma mensagem pra ela, diz que eu vou ligar pra ela hoje. Então, assim, ativo é isso, é você explorar de forma positiva. Estar pronto pro momento. Exatamente, explorar de forma positiva aquele momento que o seu cliente está muito satisfeito, está muito feliz, te trouxe um elogio, você resolveu um problema e pegar o contato de alguém que ele conhece naquele momento. E já ligar naquele dia. Porque está tudo na flor da pele, claro, né? A questão da emoção. E o time é extremamente importante. Exatamente. E já liga aquele dia e já marca uma reunião. Quero te conhecer, quero entender como nós podemos nos ajudar. Então, assim, é sempre tirar o... Eu não gosto muito de usar a palavra eu nas negociações, é sempre colocar o nós. O nos ajudar, como nós podemos crescer, como nós podemos fazer uma parceria, né? Existem palavras que, de forma muito indireta e inconsciente, elas trazem uma conexão maior na tratativa, facilita. Né? E tu falando isso, eu lembrei, né, que a gente... Quando a gente se conecta com alguém, ou quando a gente tem esse pico emocional, a gente toma decisões de forma mais ágil. Sim. Eu sempre gosto de falar pro pessoal que para tu crescer a empresa, tu não tem que ter o foco no cliente. Tu tem que ter o foco do cliente. É o que ele está enxergando, não o que tu está enxergando para ele. Não é tu enxergar ele, é o que ele está vendo. Pensa em nós como clientes. Por muitas vezes, muitas decisões de compra nossa, elas demoram para ser feitas. Em família, vamos trocar de carro. Vamos trocar de carro. Cara, não vai ser. Vai pesquisar. Vamos trocar de carro amanhã. Não, vamos trocar de carro. Quanto é que vale o nosso carro? Se nós trocarmos agora, IPVA, e não sei o que, e financiamento, e não sei, e quanto que encaixaria, se é parcela, se é à vista, tem esse dinheiro, vamos baixar essa aplicação, enfim. A decisão... Só que pode ser que tu conversa hoje em casa com a tua esposa, fala sobre troca de carro, pode ser que amanhã tu entre em contato com uma loja para perguntar o preço daquele carro. Perfeito. Desta pergunta até a tua decisão de compra, podem ser que levem 6 meses. A partir do momento da tua decisão de compra, tu vai querer o carro em 2, 3 dias. Sim. Muitos empresários não entendem esse tempo anterior e também não percebem que alguns sinais, algumas falas, e às vezes de forma bem explícita. Cara, a gente está pensando há muito tempo nisso e a gente decidiu que a gente precisa de uma caminhonete, 4x4. Se tu é vendedor de carro e o cara chegou com esta frase na tua frente, ele está decidido a comprar. Agora tu tem que ser rápido. Sim. E aí o que eu vejo com a maioria dos empresários é que eles demoram a responder. E aí, pelo fato deles demorarem a responder, eles não fecham as vendas que eles trabalharam para fechar. Perfeito. Eles acompanharam o ciclo de compra do cara, que é bem como tu falou. Fui no evento, peguei o contato, marquei um café, no café ofereci minha solução, não fechou, ou mandei uma mensagem, ele não me respondeu. Daqui 6 meses ele me chamou. Cara, se ele me chamou, agora ele tá pronto. Perfeito. Agora eu não posso ser devagar. Eu vi a mensagem e já tenho que responder. Porque daí a decisão de compra tá tomada, né? Perfeito. O que acontece? O cara tá no meio do incêndio, cuidando daqueles problemas urgentes que são importantes, mas não são tão importantes quanto o crescimento da empresa. Exatamente. Porque, cara, vender é o que faz a empresa crescer. E que normalmente resolveria aquele incêndio. Resolveria aquele incêndio. Por que tá tendo aquele incêndio? Porque uma pessoa não veio trabalhar. Uma pessoa não veio trabalhar. Como é que tu resolve quando uma pessoa não vem trabalhar? Se tu tivesse mais dinheiro, tu teria 2 pessoas para aquela função. Não é sobrepor, não é isso. Mas, às vezes, tu tá refém em algum setor de uma pessoa só. Que tá sobrecarregado, às vezes.
Às vezes o sistema não funciona. Com mais dinheiro, melhor sistema. Sim. Teu computador tá ruim. Com mais dinheiro, melhor computador. Da onde é que vem o dinheiro? Só das vendas. Só das vendas que vem dinheiro. Então essa falta de consciência, essa falta de visão que vai ter que pagar um preço por um tempo, mas que esse preço tem que parar de ser pago. O empresário vive 1, 2, 3, 5, 10, 25 anos pagando o preço porque não cresce. Cresce de forma... Ou fica se achando, não, eu só cresço, os meus clientes só chegam por indicação. Cara, tá tudo bem, parabéns, isso significa que tu faz um baita trabalho. Mas o teu bolso ainda não tá tão bom quanto o teu trabalho. Perfeito. O teu bolso só vai ficar tão bom quanto quando as vendas acompanharem o teu nível de bom trabalho. Essa falta de consciência pesa, né? Pesa. E eu fico triste, eu digo assim, eu me irrito. Desde quando eu me tornei professor, o que mais me irrita é desperdício de talento. Não, e a gente vai perceber que essas pessoas que ainda não têm essa visão e essa consciência, elas só não tiveram o gostinho É, boa. de fechar 5 contratos a mais por mês. De fechar 10 contratos a mais por mês. E ver o dinheiro entrando, novos contratos entrando, e de repente os problemas que tinham começarem a ser solucionados, nem que seja um percentual pequeno dos problemas, porque tem novos contratos entrando. Exatamente. Depois que você sente o gostinho, é que nem o vendedor que começa nas vendas. Depois que ele tem a primeira venda, é que nem tubarão, né? Se sentir o gostinho do sangue do peixe ali, já era. Vai lá. Juarez, baita papo. Muito legal. Eu quero ir pro game contigo, mas queria saber, tem alguma coisa que tu gostaria de falar pra alguém que ainda não tem essa consciência de vendas, enfim, da importância, da relevância, de alguma objeção? A ideia aqui é convencer o empresário de que ele precisa ter uma consciência e uma atividade de vendas. Olha, todos nós temos nossos sonhos, né? Alguns têm sonhos de ir para Disney, outros têm sonhos de comprar um carro melhor, de fazer o negócio crescer, de pagar a faculdade dos filhos sem preocupação. E no final das contas, todos esses sonhos passam por uma coisa que não é a responsabilidade pela felicidade de ninguém, mas é o meio pelo qual nós podemos conquistar e realizar os nossos sonhos, que é o dinheiro. É o caminho. Então, para ter mais dinheiro, nós precisamos fazer o nosso negócio crescer, a única forma de fazer o negócio crescer e ter mais faturamento é vendendo. A partir do momento que a gente olhar para o nosso negócio e entender que a forma de realizar os nossos sonhos é ter mais faturamento, e a forma de ter mais faturamento é vender mais, para a gente ter mais tempo, para a gente contratar mais pessoas, terceirizar, delegar as funções, e aí a gente conseguir dedicar mais tempo para a família, para a esposa, para os filhos, para o marido, a gente vai entender que as questões das vendas, elas são algo que a gente precisa pensar para ontem. A gente já precisa começar a olhar para isso agora, porque nós estamos deixando de viver, às vezes, momentos especiais com quem nós amamos e realizar o sonho dessas pessoas e até de quem trabalha com a gente, quem compra a visão do nosso negócio, porque nós ainda não estamos olhando para o negócio como deveria, que é olhar para as vendas. Perfeito. Bom, tá aqui o recado. As vendas libertam e as vendas vão realizar os teus sonhos e os sonhos daquelas pessoas que tu mais ama. Juarez, a gente sempre termina com game e aí, ó, o que o coração mandar. Um hábito do Juarez. Um hábito, eu gosto de orar, ler e passar um tempo com a minha família. Na verdade são 3, né? Falei 3. E um hobby. Hobby, eu gosto de viajar. Um livro. Um livro, As 21 Indispensáveis Características de um Líder, John C. Maxwell. Muito bom esse livro. Eu vou te dizer que bem egoísta é a parte que eu mais gosto, é uma indicação de livro. Características de um líder. As 21 Indispensáveis Características de um Líder, John C. Maxwell. Serve para qualquer pessoa, independentemente de você ter pessoas para gerir ou não. Uma pessoa que tu admira. Essa pergunta é sempre difícil, porque vem um monte de gente na nossa mente, né? Mas eu vou falar de Pode quem ser mais de um também. Enfim. Vou falar de quem tá próxima de mim, que é a minha esposa. Essa é uma empreendedora nata da vida, assim, né? Empreendedora da vida, Sim. Porque além de ser uma grande vendedora, trabalha com vendas também, é uma excelente esposa, mãe, né? E tudo que a gente conquistou hoje é porque ela sempre foi minha parceira do meu lado. Amém, que legal. E um sonho, Juarez? Cara, um sonho é poder ter mais liberdade de viajar com a minha família com tranquilidade.
E o bom é que tu já sabe o caminho para realizar esse Com sonho, certeza. né? Já dei os primeiros passos. Que beleza. Meu parceiro, meu amigo, obrigado por ter agradeço. aceitado o convite. Se tu gostou desse episódio, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? @o Juarez Filho. Juarez com Juarez no final. Juarez. Arroba o Juarez Filho. Eu vou fixar no primeiro comentário aqui também para ficar mais fácil. Se tu gostou desse episódio, se tu tem algum sócio, algum parente que trabalha contigo, ou que não trabalha também, que precisa ter uma consciência maior e algumas dicas de técnicas de venda que a gente teve aqui, compartilha esse episódio, curte e te inscreve no canal, porque conhecimento compartilhado é dinheiro gerado. Obrigado, meu irmão. Até mais. Um abraço, obrigado. Beleza.